Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus, esse Evangelho maravilhoso. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento do seu trabalho. Que as minhas palavras possam estar levando a todos aí o entendimento e o conforto. E que a semente do Evangelho de hoje possa brotar em nossos corações. Para que tenhamos força, coragem, perseverança e que eles possam dar bons frutos esse Evangelho de hoje. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. E que todos possam desfrutar desses ensinamentos mágicos que é o Evangelho de Jesus. Tá certo? Muito bem. Então, nesse momento, eu convido a todos a fecharem os olhos suavemente, serenando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, sentindo a energia do nosso lar, essa energia emanada por Jesus. Vamos sentindo paz, tranquilidade, serenidade. Vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco e que nunca nos abandona. Vamos agradecendo imensamente a presença de Maria, que nos envolve nesse instante com o seu manto turístico, nos tranquilizando, acalmando os nossos corações, mostrando a nós que tudo é possível. Com calma, com serenidade, conseguiremos construir o nosso dia a dia.
com muita luta e com muito sacrifício. Agradecer a presença de Jesus nesse instante. Obrigado, irmão querido, pelo teu evangelho bendito e redentor. Esse evangelho que tanto nos ensina, que tanto nos conforta. Jesus, então, com um sorriso meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. Diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso dia de hoje, pelo nosso despertar. Obrigado, Senhor, pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em novas tentações. E nos livre sempre, Senhor, de todo o mal. Ó Pai, é teu o poder, o reino e a glória para todo sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem. Mais harmonizados, mais tranquilos, né? Vamos então dar início ao Evangelho dessa noite. Bom, no Evangelho de hoje, conforme nós havíamos combinado, nós vamos estudar a segunda bem-aventurança que foi trazida por Jesus, que está intitulada como Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Essa passagem está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Tá? E lá no Novo Testamento, também está grafado no Evangelho de Mateus, também no capítulo 5, versículo 4. Tudo bem? Anotaram aí? Pois quem quiser ir lá dar uma olhadinha, fiquem à vontade, tá? O ensinamento é muito grande. O Sermão da Montanha, que foi proferido por Jesus, aconteceu logo após a escolha dos 12 apóstolos dele. Tá? No Sermão da Montanha, Jesus ele faz uma síntese das leis morais. Leis essas que devem reger a humanidade. Tá? Bem-aventurado é uma expressão que foi utilizada por Jesus que, sobre o aspecto espiritual, significa felizes. Tá? Então, Jesus, ele, ao proferir o Sermão do Monte, ele dizia assim: felizes os que se encontram em aflições, felizes os que choram, porque serão consolados. Essa fala de Jesus, minha gente, tem mais de 2000 anos, mas é como se ele estivesse falando nesse momento para nós aqui na atualidade. Quem nos dias de hoje, minha gente, não sente aflições, não é verdade? Eu acho que todos nós, né? E Jesus, quando ele traz as bem-aventuranças, ele nos projeta para o futuro. Ele nos fala da verdadeira felicidade. Não essa que nós vivemos aqui, que é uma felicidade ilusória, mas sim a felicidade no futuro, depois das nossas conquistas, né, das nossas lutas, com certeza seremos felizes. Tá? Nos ensina Jesus que o presente, o momento que nós vivemos hoje, é um momento de expiações e provas, né, que devemos resgatar, passar por essa etapa com resignação e sem lamentações. É por isso que ele nos ensina a ser forte, a ser perseverantes nas nossas lutas, nas nossas conquistas, nas nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas aflições, para que nós possamos entender melhor essas nossas aflições. Porque é tão difícil falar das aflições, né? Como é que pode um ser que vai ser feliz estar aflito?
né? Fica um tanto assim, um tanto estranho, não é verdade? Mas, conforme nós já estudamos o início do Evangelho segundo o Espiritismo, nos 4 primeiros capítulos, ele nos traz um grande consolo, onde ele fala que a casa do meu pai tem muitas moradas, onde ele fala que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus, onde ele nos fala da reencarnação. Então, tudo isso nos dá subsídio para que nós possamos compreender melhor essa passagem, bem-aventurado os aflitos, né? E para que a gente possa entender melhor essas aflições que nós passamos, vamos nos lembrar dos ensinamentos de Paulo, onde ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, Paulo, ele vem nos dizer que nós somos livres e que podemos fazer o que quisermos, mas ele nos alerta que nem tudo que desejamos ou que pretendemos fazer é bom para nós. Paulo nos lembra ainda que a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Olha que Paulo ele está falando das leis divinas, da lei de ação e reação, né? Então, para que a gente possa compreender baseado em cima das leis. Deus não castiga ninguém, mas nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. É interessante estarmos, então, fazendo uma avaliação de qual que é a semente que eu estou lançando no solo no dia de hoje. Porque, gente, o que foi semeado no passado, não tem como voltar lá e corrigir. Não tem como. É preciso resgatar. Então, se eu plantei, eu vou colher. Não tenho dúvida disso. No entanto, eu posso hoje selecionar boas sementes e lançar no solo e construir uma colheita boa amanhã. Isso só depende de mim, de mais ninguém. Depende das minhas atitudes. Depende da minha decisão qual o caminho que eu quero seguir. Eu quero seguir um caminho fútil ou eu quero seguir um caminho constituído de verdade e de amor? Então, gente, o que nós estamos vivenciando hoje é reflexo do que nós vivemos outrora. E o que nós vamos vivenciar amanhã será consequências das sementes que nós estamos lançando no solo hoje. Mas Deus, nosso Pai, que é todo bondade, todo misericórdia, toda sabedoria, toda justiça, Ele não nos criou para sofrer, gente. Não, de forma alguma. Pelo contrário, Ele nos criou para verdadeira felicidade. Se passamos hoje, gente, por aflições, é porque nós construímos essas aflições e não Deus. Fomos nós. E quando nós nos propomos a tomar um caminho diferente, o caminho contrário às leis, com certeza nós vamos colher frutos indesejáveis. Quantos de nós, vamos pensar assim, ó, quantos de nós somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição? Vamos analisar quantas uniões entre casais infelizes que são movidas pelo interesse pessoal, tanto pelo ouro, como pela beleza, como pelo poder. Quantos pais infelizes com os filhos por não ter combatido as suas más tendências, de dizer não quando era preciso. Isso é muito comum. Então, gente, aqui, portanto,
devem todas essas aflições, senão a nós mesmos. Mas em vez de nós reconhecê-las, de admiti-las, preferimos ficar acusando a má sorte, acusando a má estrela, a falta de oportunidade. Chegamos, inclusive, a acusar a divindade das nossas aflições. No entanto, gente, todos os sofrimentos, as misérias, as dores, as aflições, encontram consolação na fé no futuro. E principalmente, gente, na justiça de Deus. Daí está a importância de nós estarmos unidos a Deus. Porque há uma diferença muito grande viver com Deus e sem Deus. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nós nos fazemos sofrer e preferimos sofrer sem Deus, que é pior. Preferimos ficar melancólicos, reclamando pelos cantos, derramando lágrimas, fazendo acusações. Mas isso, gente, não modifica absolutamente nada. O caminho que nós traçamos, fomos nós que escolhemos. E nós não devemos ficar preocupados. E amanhã como é que vai ser? Não. Jesus, ele disse, não se inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si. Podem ter certeza, minha gente. Podem ter certeza. Se o Criador, a inteligência suprema do universo, o amor infinito da criação permite a dor, é porque ela tem um propósito. É porque ela tem uma função. Porque se a dor que nós sentimos não tivesse nenhum propósito, fosse algo que pudesse ser eliminado, pode ter certeza, Deus já teria abolido essa dor. As mensagens espíritas, as mensagens do Cristo, não vêm consolar dizendo que a dor é boa ou que a dor é ruim. Não. Ambos vêm consolar dizendo o porquê da dor. Jesus e a própria doutrina dos espíritos falam da dor como um instrumento pedagógico, como um instrumento de purificação da alma. Então vamos refletir sobre isso. Por que Deus permite a dor na nossa existência? Vamos nos lembrar que existem dois tipos de dores. Existe aquela dor que provocamos de forma desnecessária e aquela que aparentemente não foi provocada. São os dois tipos de dor. Do ponto de vista do Criador, existem dores, minha gente, que são absolutamente desnecessárias na nossa vida e que não deveriam estar conosco. Como, por exemplo, as dores causadas pelos nossos excessos, pelas nossas imprudências, pela nossa rebeldia, pela nossa ganância. Essas dores poderiam ser evitadas. Mas nós escolhemos o caminho das portas largas, que é mais fácil. Mas nós estamos falando também de uma outra dor mais profunda, que às vezes chega no nosso caminho e aparentemente não foram provocadas por nenhuma conduta presente. Como, por exemplo, a perda de um ente querido, como o abandono de um ser amado, como a perda de um trabalho, ou a perda da saúde, e muitas outras perdas e perdas que acontecem, e nós julgamos ser perdas. Mas Jesus, o grande Consolador, ele vem nos ensinar que não existe perdas, não existe abandono.
Ele nos ensina que o que prevalece em tudo isso, minha gente, é o crescimento espiritual. É para a nossa melhora. É para o nosso adiantamento. Jesus veio nos ensinar que existe um outro mundo a ser conquistado. E que esses momentos de aflição, esses momentos de dores, são passageiros. Nos orienta Jesus que devemos, desde já, começar a preparar a nossa bagagem que iremos levar para a pátria. Porque a vida não acaba aqui. Isso aqui é só uma etapa, é uma passagem. E se nada que fizemos nesse momento causou essa situação, então nós temos que refletir sobre o materialismo. Jesus vem nos ensinar que a vida não acaba aqui, com a morte do corpo físico. É isso que ele nos ensina. Nós temos que eliminar essa crença, gente, de que por causa dos nossos erros, nós vamos queimar no fogo do inferno eternamente. Não é isso. Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, misericórdia e justiça, Ele nos dá sempre uma nova oportunidade para repararmos os nossos erros. Deus, Ele é Pai, gente. Ele é o Pai Todo-Poderoso. Então, Ele nos dá essa nova oportunidade para que nós possamos corrigir. E isso, gente, não é isenção, não é impunidade por parte de Deus, não. Deus não está passando a mão ali na nossa cabeça de maneira alguma, mas sim dando uma nova oportunidade para que possamos reparar os nossos erros, que infelizmente nós cometemos. Gente, é assim, nós não somos um aglomerado de células que acaba com o túmulo. Não. Nós somos muito mais do que isso. Jesus nos fala que nós somos espíritos imortais. Espíritos imortais. E o fato de nós sermos espíritos imortais acaba com as nossas dores? Não, claro que não. De maneira nenhuma. A luta tem que ser ferrenha. A luta tem que estar constante. Todos os sofrimentos, todas as dores, as aflições ao qual nós passamos, são ferramentas, minha gente, para que possamos nos burilar, nos transformar. A lagosta, nós devemos seguir o exemplo da lagosta. A lagosta, ela é um corpo muito mole, muito sensível. Então, ela cria uma capa por cima dela. E, periodicamente, ela tem que jogar essa capa fora, porque essa capa começa a apertar ela, porque ela cresce, ela evolui. Então, ela vai entrando num buraquinho, descarta aquela capa e constrói outra. E vai fazendo esse ciclo, que é o período de evolução dela. Isso deve ficar de exemplo para nós. E nós devemos, quando nós tivermos as nossas dores, utilizar dela para construir novamente a nossa capa, para continuar a nossa. Disse Jesus assim: bem-aventurado, felizes os que sofrem, porque serão consolados. E consolar, minha gente, não é simplesmente tirar aquela dor momentânea. Não, não é isso. Tá? Consolar é tirar o medo, é tirar o desespero, é dar a certeza de um amanhã sem dores e sem aflições. Porque, gente, para quem alimenta que a vida acaba no túmulo, é difícil enterrar um filho. Né? Para quem alimenta a crença de que nós somos um conjunto de células descartáveis, é muito difícil perder um ente querido, não é verdade? Por quê? Porque nós não encontramos significado ou justificativa para isso. Porque se a vida é apenas um jogo de cartas que começa no berço e termina no túmulo, qual o significado? Não tem sentido, gente. Se assim fosse, qual seria o significado da vida? O significado do amor que Jesus tanto pregou? Nenhum. Nasceu, morreu, acabou? Não tem sentido, gente. Então, o nosso grande mestre,
Ele vem nos consolar e vem nos ensinar que aqui não é o nosso ponto de partida, e muito menos o nosso ponto de chegada. Ele vem nos dizer que aqui é simplesmente travessia, é luta, é evolução, é crescimento. Porque a vida, gente, ela é como um trem que para numa estação, entra almas boas, para na outra, descem almas boas, e assim por diante. Vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo. Assim é a vida. E o que nos dá o consolo? É saber, gente, que a casa do meu pai tem muitas moradas. Ela não se limita ao planeta Terra. É saber que é preciso nascer de novo para chegar no reino dos céus. É necessário a certeza da imortalidade da alma, a certeza de que a vida continua, a certeza de que Deus olha para nós pelos nossos olhos, porque Ele está dentro de nós, Ele está aqui dentro de mim. E o amor que Deus tem por nós, gente, é infinito. É infinito. E para que a gente possa beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, gente, nós precisamos estreitar esse relacionamento com Deus. Sentir Deus em nós, através das nossas boas ações, através das nossas boas obras, através das nossas boas escolhas. Como eu disse, o que está semeado no passado não tem como corrigir. Mas eu posso começar um novo tempo agora, uma nova colheita no futuro. E aí eu vou entender as palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, porque receberão a consolação. Tá certo? Muito bem. Então, nesse momento, eu convido a todos, mais uma vez, a fechar suavemente os olhos, agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por essa luz bendita que Ele derrama sobre nós, essa luz curadora, que nesse instante passa pelo nosso corpo, refazendo toda a estrutura celular, corrigindo todos os nossos defeitos. Que essa tua luz, Pai, possa alcançar aqueles dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em conflito. Que essa luz, Pai, possa alcançar as pessoas que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa luz possa ser o agasalho, o alimento. Permita, meu Pai, que essa tua luz bendita possa chegar às penitenciárias, aos asilos, aos hospitais, aos orfanatos, aos manicômios. Permita, meu Pai, que essa tua luz chegue nesse instante na casa dos nossos familiares e que ali possa tocar cada coração, despertando o amor, a compreensão e o perdão. E que um pouco dessa luz, Pai, fique aqui conosco, para que sejamos fortes, corajosos e perseverantes na nossa transformação interior. Nós te rogamos, Pai, que essa tua luz possa ficar na casa da Paula de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto-socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Louvado seja o Cristo. Que assim seja. Muito bem. Quero agradecer a todos pela presença, pelo carinho, desejar a todos uma semana maravilhosa, fantástica, e que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Muito obrigado a todos e até o próximo Evangelho.